Eu estou que nem os governos estrangeiros, eu tenho que ver primeiro para depois pagar, né? No Ao Ponto do último dia 15, o físico Paulo Artacho, um dos principais cientistas do mundo no estudo do clima, resumiu em poucas palavras o dilema enfrentado pelo Brasil na reunião de cúpula que começa esta quinta-feira. O país quer dinheiro internacional para combater o desmatamento ilegal, mas quase ninguém acredita que a promessa é para valer. O próprio enviado especial da Casa Branca para o Clima, John Kerry, deixou isso muito claro em um tweet na semana passada. O compromisso do presidente Jair Bolsonaro de eliminar o desmatamento ilegal é importante. Esperamos ações imediatas e engajamento com a população indígena e com a sociedade civil, para que esse anúncio possa gerar resultados tangíveis. O ceticismo sobre as intenções do presidente Jair Bolsonaro e do ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles nessa cúpula de 2 dias se sustenta nos números crescentes da devastação da floresta. Este ano, o desmatamento da Amazônia para o mês de março foi o maior dos últimos 10 anos. A falta de credibilidade também se traduz nas ações do governo, como uma polêmica instrução normativa, publicada há poucos dias. Na carta aberta ao presidente do IBAMA, mais de 400 servidores criticam a instrução normativa conjunta do Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e ICMBio, emitida na semana passada. São regras que, na visão de fiscais e especialistas, dificultam a investigação das infrações ambientais. Além de Bolsonaro, o 7º a falar na lista de oradores do evento principal, a cúpula terá a participação virtual dos chefes de outras 39 nações. Até o Papa Francisco vai participar. Para os Estados Unidos, é a chance de retomar a liderança nos debates sobre o clima. Afinal, o que pode determinar o sucesso dessa cúpula convocada por Biden? Quais são as chances de o Brasil obter uma resposta favorável às suas reivindicações? E por que o país chega encurralado para o debate mundial sobre o clima? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, hoje sem a Carolina Moran, e nesse episódio converso com a editora de mundo Cláudia Antunes e com o repórter Renato Grandelli. Fique com a gente. Cláudia Antunes e Renato Grandelli, começando por você, Cláudia. Do ponto de vista político, quais são as ambições dos Estados Unidos nessa cúpula do clima? Você acredita que o presidente Joe Biden pretende, de alguma forma, refundar esse debate depois do estrago provocado pelo governo Trump? Não sei se os Estados Unidos querem refundar o debate, eu acho que eles querem mais, estão em busca do tempo perdido, eu diria, porque você sabe que os Estados Unidos sempre teve uma tendência de ceticismo climático muito grande. Os Estados Unidos foram um dos poucos países que nos anos 90 não aderiram ao protocolo de Kyoto, que foi um dos primeiros grandes tratados de combate à mudança climática. Então, os Estados Unidos, Rússia, foram poucos dos países que não aderiram ao protocolo. O Brasil aderiu, por exemplo. Depois, quando chegou no Acordo de Paris, o Obama teve uma parte muito importante na negociação, mas as metas traçadas pelos Estados Unidos foram muito modestas, porque na época o Obama não tinha maioria no Congresso. Os republicanos tinham acabado de conquistar a maioria nas 2 casas do Congresso, então não teria nada que ele pudesse passar. Então, as metas americanas foram modestas em comparação com a atuação do Obama para que o Acordo de Paris fosse assinado. Depois, o Trump tirou os Estados Unidos, logo no início do seu governo, em 2017, do Acordo de Paris. Não só fez isso, como relaxou várias das regras de exploração de gás, óleo, etc. Então, ele relaxou várias regras ambientais nos Estados Unidos. Então, na verdade, o que o Biden está fazendo, ele está em busca do tempo perdido por razões internas e estratégicas. Internas, porque tem uma grande base democrata, inclusive no Congresso, muito atenta aos temas ambientais. Lembrando que
acho que 2019, a ala mais à esquerda do Partido Democrata apresentou um projeto de transição energética chamado New Deal Verde, uma referência ao New Deal do Roosevelt nos anos 30 do século passado. Então, assim, os Estados Unidos, de fato, e eles perceberam que a China, que eles agora classificam como seu grande competidor, a economia chinesa em muito pouco tempo já vai ser, em termos absolutos, maior do que a economia americana, estão mais adiantados do que eles nessa transição. Então, é uma coisa que o Brasil também tem que ficar bem atento, porque, como o Renato pode falar melhor depois, não adianta ficar nesse argumento que eles poluem mais. A Europa, lá é uma seita ambiental lá. Eles não preservaram nada do seu meio ambiente, praticamente nada. Quase não se ouve falar em reflorestamento na região, mas o tempo todo atiro em cima de nós. Quem não fizer essa transição vai ficar para trás no desenvolvimento econômico e social do mundo. Então, ao se relançarem e tentar retomar a liderança nessa área, que eles perderam não só para a China, mas também para a Europa, que foi muito mais adiante, tanto em suas metas quanto em seus programas de transição verde. Lembrando que também no ano passado, quando a Europa aprovou um pacote de recuperação pós-pandêmico, o pacote tinha vários artigos de financiamento de projetos ligados à transição ecológica da economia. Então, eles estão tentando retomar essa liderança. Para isso, eles estão tentando relançar essa ambição que ficou perdida nas negociações do Acordo de Paris, que o Biden está tentando fazer agora, com vistas à reunião do clima, essa sim, no âmbito da ONU, com todos os países, que vai ocorrer em Glasgow, na Escócia, em novembro, é retomar essa ambição de limitar o aquecimento a 1,5 grau acima dos níveis pré-industriais, o aquecimento climático, né? Então, para que você tente limitar o aquecimento global a esse nível até 2050, que é a meta, que seria o que os cientistas dizem que seria recomendável, todos os países têm que aumentar a sua ambição em termos de redução das emissões e de chegar ao que eles chamam de neutralidade de carbono, quer dizer, de alguma forma compensar tudo que você emite ser compensado com reflorestamento, com energia limpa, com a não emissão. Então, por isso que ele está cobrando, ele está exercendo esse papel de liderança, mas os Estados Unidos, para reivindicarem essa liderança, eles têm que mostrar serviço, porque eles estão atrasados em relação à Europa, os Estados Unidos e a China, tá? Tanto na transição tecnológica quanto nas suas próprias metas. Ou seja, se essa reunião obtiver algum tipo de consenso para ser levado à cúpula da ONU em Glasgow em novembro, a gente pode dizer que foi uma cúpula bem sucedida? Eu acho que o objetivo, o que se pretende, é chegar à cúpula de Glasgow, que aí sim é a cúpula da ONU no âmbito do Acordo de Paris, num patamar em que todos os países possam apresentar metas mais ambiciosas do que eles apresentaram em 2015 e reafirmaram no ano passado para redução de emissões de gases que causam o efeito estufa e, portanto, o aquecimento global. Agora, Renato, antes da gente falar das pretensões do Brasil nessa reunião, tem uma presença confirmada fundamental do presidente chinês Xi Jinping. Né? Hoje a China tem um papel muito relevante não só na economia, no desenvolvimento dessa economia limpa, sustentável, mas também na emissão dos gases que geram o efeito estufa. Será que a gente vai obter uma união, uma unidade entre China e Estados Unidos? Como é que eles se posicionam em relação a esse tema? A gente sabe que os Estados Unidos e a China, eles têm muito embate no setor econômico, no setor comercial, e a China ela realmente cresceu assim, nas últimas 3 décadas, baseado principalmente nos combustíveis fósseis, né? Inclusive, hoje a gente está publicando uma matéria mostrando que a China ela tem 26,1% de todas as emissões do mundo.
né, enquanto os Estados Unidos ela tem 12,67%. Só que, ao mesmo tempo que a China ela realmente aparece como uma grande emissora, nos últimos 30 anos, ela foi um dos países que mais investiu, se é que não é o país que mais investiu em painéis solares e também em geradores de energia eólica. Os outros governos sabem disso e reconhecem isso. Para você ter uma ideia, nos últimos anos, né, quer dizer, na era Trump, o governo chinês ele apareceu com muito mais assim, evidência como um país que se esforça para evitar as mudanças climáticas do que os Estados Unidos, né? E é muito importante agora a gente ver que o Biden e o John Kerry, eles estão procurando o Xi Jinping, né? Isso é literalmente bom para o planeta inteiro. A Amazônia perdeu 810 quilômetros quadrados de floresta no mês passado. Para se ter uma dimensão do estrago, o tamanho da área devastada é um pouco maior que a cidade de Goiânia. O desmatamento aumentou 216% em relação a março de 2020. A devastação atingiu principalmente os estados do Pará, Mato Grosso e Amazonas. Renato, vamos falar agora então especificamente sobre o Brasil. Com quais metas que o país pretende se comprometer nesse encontro e o quanto que a gente está distante dessas metas considerando a nossa realidade atual? Olha, Maltic, o Brasil ele manteve algumas metas do Acordo de Paris. Ele quer reduzir em 37% a emissão dos gases de efeito estufa até 2025 e 43% até 2030 em relação àquilo que foi medido em 2005. O Brasil ele apresentou isso, foi bastante elogiado, né? Só que tem agora uma espécie de malandragem. Ele manteve esses percentuais, mas ao mesmo tempo houve uma mudança naquilo que foi medido em 2005. Isso vai permitir com que a gente aumente o desmatamento e ainda assim a gente atinja essa meta. E, ao mesmo tempo, a gente também manteve o compromisso de zerar o desmatamento ilegal até 2030. Só que o Congresso e o presidente Bolsonaro, eles estão empenhados a apresentar projetos de lei e medidas provisórias que dão anistia ao desmatamento ilegal que acontece até 2018. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a MP da grilagem, que caducou no Congresso no ano passado. Outra coisa que está acontecendo que é muito importante, isso aí é o principal motivo do Brasil ser motivo de queixas, e são queixas justificadas, né, no âmbito internacional, é que o Brasil ele disse que até topa mudar o desmatamento. Ele, na verdade, ele falou que quer zerar as emissões de gases de efeito estufa até 2060. E ele pode até antecipar o cumprimento dessa meta até 2050, que é o que a Europa quer, que é o que os Estados Unidos querem. Só que para fazer isso, ele está condicionando o cumprimento dessa meta a receber 10 bilhões de dólares por ano. Eu converso com alguns especialistas, eles falam que isso é uma verdadeira extorsão, porque o Brasil ele colocou arbitrariamente esse valor na mesa, só que não mostrou nenhum plano, não mostrou nenhuma forma, nenhum programa como ele deve investir esse dinheiro. E isso é o grande calcanhar de Aquiles para o Brasil. Isso sem contar o desmonte da fiscalização, né, Renato? Exatamente. O ICMBio e o IBAMA estão completamente sucateados. Se você for comparar, por exemplo, com o orçamento de 2019, diminuiu mais de 40% o orçamento. Não são feitos concursos, se eu não me engano, desde 2011. Então, quer dizer, tem menos gente para ir em campo. Os fiscais, muitos deles têm idade avançada, então, assim, principalmente no contexto da pandemia, fica complicado para você fazer essas operações. Você vê que ontem mesmo foi divulgada uma carta, né, de mais de 400 fiscais falando sobre como o Ricardo Salles está dificultando o cumprimento, né, das infrações, e ele também está falando que se ele receber $1 bilhão nessa conferência, além desses 10 bilhões, ele vai colocar tropas da Força Nacional de Segurança na Amazônia, o que não tem sentido, porque a Força Nacional ela foi feita para fazer ações pontuais em relação a crimes ambientais ou qualquer outro tipo de crime. O que ele deveria fazer com esse dinheiro seria fortalecer o IBAMA e o ICMBio. Só que os ambientalistas, mais uma vez, falam comigo o seguinte: o IBAMA ele é uma agência independente. Muitas vezes o Salles ou qualquer outra instância do governo federal só fica sabendo das ações que eles tomam em cima da hora ou mesmo depois
elas acontecerem. Daí a dificuldade, por exemplo, do Salles de conter uma ação contra uma madeireira. A direção da Polícia Federal substituiu hoje o superintendente no Amazonas. Alexandre Saraiva comandava a investigação da maior apreensão de madeira do Brasil. Ontem, ele pediu ao STF que investigue o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por atrapalhar o trabalho da PF. Já a Força Nacional de Segurança, ela avisa antes quais são as operações que vão acontecer. Então o Salles ele poderia controlar mais. Olha, vocês vão para esse canto, vocês não vão para esse canto. Não tem sentido, ele está colocando mais uma força, mais um agente lá que seria completamente desnecessário. Ele já tem o IBAMA, já tem o ICMBio, o correto seria que eles fortalecessem essas duas agências e, ao mesmo tempo, não comprasse briga com a Polícia Federal, que é o que ele tem feito atualmente. Bom, Cláudio, desculpa o trocadilho, mas o clima para a participação do Brasil nessa cúpula é péssimo, né? Isso sem contar que muita gente da sociedade civil, parte do empresariado, até os governadores, tem alertado ao mundo que o governo Bolsonaro mente em relação a esse assunto. Será que ainda assim existe alguma chance do Brasil receber um tipo de voto de confiança, até a liberação de um dinheiro extraordinário, em nome de uma unidade nesse encontro? Eu acho que desde o início o governo Biden resiste, por exemplo, a uma política de adotar sanções contra o Brasil, assim, na primeira hora. Mas entre não adotar essa atitude de confronto, que alguns grupos chegaram a pedir, e fazer parcerias nessa área ambiental com o governo brasileiro, vai uma longa distância. Eu acho que o que eles deixaram claro em todos os seus pronunciamentos até agora é que o Brasil precisa apresentar resultados. Então não basta, como disse o Renato, reiterar as metas que foram estabelecidas em governos anteriores, enquanto no governo Bolsonaro o desmatamento aumentou. E aí eu acho que não vai ter, assim, não está previsto que na cúpula tenha um acordo, entende? Esse pedido do governo brasileiro, me dá mais dinheiro que eu vou ser um aluno aplicado, ele não tem efetividade, assim, o Biden não vai pegar $1 bilhão como que é o Salles e desembolsar agora, entende? Eles estão numa posição de esperar para ver, e eu acho que existe uma grande pressão da sociedade civil, de grupos empresariais. É bom também prestar atenção que não são todos os grupos empresariais, são os empresários que estão preocupados com as consequências para o Brasil de não ter uma boa política ambiental e estão assinando manifestos e estão pressionando o governo a corrigir os seus problemas nessa área. Aliás, essa preocupação, né, Cláudia, ficou exposta naquele vídeo que foi compartilhado por artistas, especialmente, alertando o governo Biden das intenções do governo brasileiro, né? Dear Joe, we know the White House is making a secret climate deal with Bolsonaro. We, Brazilians, must warn you. Do not trust Bolsonaro. Do not let this man negotiate the future of the Amazon. É isso, assim, não se prevê que seja assinado algum acordo. E qualquer acordo que venha a ser assinado no futuro, por exemplo, o Biden está criando um fundo para parcerias na área ambiental, mas para você ter acesso a esse fundo, você vai ter que apresentar serviço, apresentar projetos, entende? Fora que o Brasil já, como disse até o Eduardo Viola, professor da UNB na entrevista para a gente, o Brasil já reduziu muito o desmatamento em anos passados sem precisar de nenhum dinheiro de fora. E fora que tem as doações feitas pela Noruega e Alemanha que estão paradas no Fundo Amazônia e que o Brasil não usa porque o Ministério do Meio Ambiente quis mudar o conselho gestor desses projetos. Não, o Brasil tem dinheiro. Essa que é a questão. Então o Brasil não vai ter acesso a dinheiro novo para a área ambiental enquanto ele não mostrar o serviço e mostrar que está usando o dinheiro que ele já tem, né? Que é o que não está acontecendo, né? Então não adianta o Bolsonaro mandar uma carta se recomprometendo e tal, se você na prática não mostra serviço, entende? Agora, Renato, mesmo que haja uma boa vontade, uma tentativa de uma política de boa vizinhança dos Estados Unidos, o Brasil pode ser duramente cobrado por países europeus nessa cúpula, né, Renato? Pode sim, porque o Fundo Amazônia, né, o Brasil ele tem 2,9 bilhões de reais em caixa, que não foram gastos porque o ministro Salles ele quis mudar
o comitê orientador. Basicamente, ele falava que esse dinheiro ia principalmente para as ONGs, o que é mentira. Esse dinheiro vai principalmente para os estados. E quando ele tentou mudar, o Bolsonaro e o Salles fizeram uma série de críticas justamente aos doadores do fundo, né? Foi quando eles disseram que a Angela Merkel deveria plantar florestas na Amazônia e quando falaram que a Noruega é aquele país que caça baleia. E, ao mesmo tempo, já tem uma indisposição, principalmente com Macron, né, que é um presidente muito engajado nessa questão das mudanças climáticas. É um dos líderes do mundo mais engajados em relação a esse tema. Então fica complicado, quer dizer, o Brasil está comprando briga com a Europa, ele perdeu o seu principal aliado, que era o Trump. Por mais que o Biden ele não esteja disposto agora a ter um embate diretamente com o Brasil está isolado, o Brasil ele virou realmente um pária. Porque tudo que a gente faz é pau no judiciário, no dia seguinte. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas. Agora, Cláudia, parte dessa pressão nacional e internacional que o governo recebe poderia ser relaxada se o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, saísse do governo. No entanto, todas as demonstrações recentes são no sentido contrário. De onde é que vem essa força do Salles? O Salles ainda é um cara que conta com bastante apoio. Se ele não contasse com o apoio de setores importantes da economia, da elite econômica brasileira, ele não estava mais no cargo. Eu acho que é isso que segura o Salles no cargo. É bom notar que o Salles não é o Ernesto Araújo, porque o Ernesto Araújo era um cara que fazia questão de ter ali aquela militância um pouco olavista e tal, e o Salles é mais esperto do que o Ernesto Araújo. Cláudia, para a gente encerrar, de que forma ocorre a cúpula? Há os discursos dos chefes de Estado e de governo, mas também haverá debates. Inclusive, a programação traz uma indígena brasileira. O que está previsto para acontecer? A cúpula vai durar 2 dias, a programação acaba de ser divulgada. São 40 chefes de Estado e de governo convidados, tá? De países que ou são muito afetados ou têm um papel importante na questão climática, o Brasil entre eles. Aqui na América Latina, além do Brasil, tem o Chile e a Colômbia. Aqui na América do Sul, além do México, se você contar a América Latina toda. Mas os líderes é apenas uma parte dessa cúpula, tá? A cúpula é um grande debate sobre esses temas. Os líderes vão fazer pronunciamentos curtos, de 3, no máximo 4 minutos cada um, e depois vai ter várias sessões, não paralelas, mas todas serão televisionadas, vai ser uma cúpula virtual de debate. É dessa sessão de debate que vai participar uma indígena brasileira de Roraima, uma indígena só, chamada Cineia do Vale, parece que é uma pessoa bem conhecida na área ambiental, que participa do Conselho Indígena de Roraima, ela chama Cineia do Vale. Além disso, o próprio Papa Francisco vai falar na cúpula como fazer uns discursos principais. Todo mundo sabe que o Papa Francisco é um cara muito envolvido, tem uma encíclica que ele lançou sobre essa questão ambiental e climática. Então, o Biden é católico, então ele tem uma relação importante com o Papa Francisco, a quem ele visitou depois da morte do filho dele, quando ele ainda era vice-presidente do Obama. Vai contar com outros líderes políticos, além dos chefes de Estado e de governo, que são 40, e os chefes de Estado e governo incluem tanto o Xi Jinping, presidente da China, quanto o Vladimir Putin, presidente da Rússia, mas vai ter também, por exemplo, o ministro do Ambiente do Peru. O Peru não foi com o presidente do Peru não vai falar, mas vai falar o ministro do Meio Ambiente do Peru. Então vai ter uma coisa super ampla em que, além dos 40 países que vão estar representados pelos chefes de Estado e governo, vão incluir líderes de outros países, Nigéria, Chad, Indonésia, etc. Entende? Então vai ser, de fato, uma coisa super importante. Cláudia Antunes, Renato Grandelli, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Ao Ponto. Um bom trabalho.
Obrigada. Obrigado, Mochei. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal. As mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção é do João Pedro Fragoso e a edição foi do Victor Carvalho. Tchau!